Tudo começa quando o Patrício toma a decisão de ir até a Luciana e ao chegar lá ele cumprimenta ela e a Luciana diz que fica muito feliz em vê-la ali porque isso quer dizer que ele está se sentindo muito bem e que isso deixa ela muito feliz. O Patrício diz a ela que veio ali em especial para dizer a ela que tudo o que aconteceu entre ela e o irmão dele não tem nada a ver com a amizade deles dois, então ele não quer que nada afete o carinho que eles dois têm um pelo outro e pede que, por favor, ela não se afaste dele por conta desse divórcio. A Luciana diz que não vai deixar isso acontecer porque ela tem muito carinho por ele e muita admiração. O Patrício, bem sorridente, agradece a ela por isso e diz que ela nem imagina o quanto faz bem para ele as suas palavras e depois ele pergunta o que ela estava fazendo antes que ele chegasse ali. A Luciana diz que estava estudando para a sua prova e o Patrício pergunta que se chamasse ela para acompanhar ele até a sua terapia, se ela iria. Luciana fica calada e o Patrício diz a ela que sempre é importante que ela esteja ao lado dele porque ela sempre lhe dá ânimos e alegria e que isso é muito bom para esse tratamento dele e sua reabilitação e pergunta se ela não quer ir com ele. A Luciana diz que é claro que sim, que só vai avisar a mãe dela e volta e o Patrício diz a Luciana que será um prazer em outra oportunidade conhecer a mãe dela. A Luciana então vai e quando chega na cozinha, a Luciana diz à mãe que vai acompanhar o Patrício até a terapia. A Paz não fica muito alegre com essa notícia e a Luciana continua dizendo ali que ele também gostaria de conhecer ela. A Paz fica meio confusa e pergunta por que o Patrício gostaria de conhecer ela. Já lá na empresa, o Rodrigo, em uma ligação com a Matilde, ela pergunta ao Rodrigo como ele acordou, como que ele está, se ele está bem. O Rodrigo diz que está bem e pede que, por favor, ela passe o telefone para o Patrício. Matilde diz que o Patrício não está porque naquele mesmo dia ali ele foi para o seu primeiro dia de tratamento para sua reabilitação. O Rodrigo diz que é verdade que tinha esquecido e gostaria muito de lhe acompanhar na sua primeira reabilitação e que vai se adiantar ali para ver se lhe acompanha. A Matilde depois fala que sobre o divórcio dele com a Luciana, ela diz que sente muito, tanto por ele quanto pela... mas nem dá tempo ela terminar o nome Luciana, que o Rodrigo já repreende ela e diz que, por favor, ela não volte a falar o nome da Luciana, porque ele não quer mais ouvir o nome dela. Desliga o telefone meio grosseiro na cara da Matilde. O Patrício ele já iniciou o processo de reabilitação ali e a Luciana pergunta ao fisioterapeuta para que servirá isso que o Patrício está fazendo ali na piscina. Ele responde que a terapia é bem fundamental para a reabilitação do Patrício e que o corpo dele dentro daquela piscina deve estimular as articulações e com movimentos verticais e horizontais, assim o corpo dele vai entender e eles vão começar a trabalhar as zonas afetadas. O Patrício ele diz a Luciana o quanto que mais uma vez ela está sendo tão importante na vida dele e lhe agradece. A Luciana sorridente e em tom de brincadeira ela diz que não há de quê. Logo depois a cena vai para Roselena que está ajeitando um chá ali e a Constância chega nesse momento, dá uma olhada para Roselena e diz que ela está bem melhor hoje do que nos outros dias passados e diz que dá uma angústia muito grande nela em vê-la toda hora mal. A Roselena diz que sabe sim e que pede desculpas a ela por todos os momentos ruins que tem feito ela passar e lhe agradece por ela estar sempre ao seu lado. Constância diz que aconteça o que for, ela é sua irmã, que lhe ama muito e que sempre vai estar ao seu lado. Roselena novamente lhe agradece, leva um chá para ela e pede que agora ela quer que ela lhe ajude a conquistar novamente o amor e o respeito do Rodrigo e que ela mesmo viu o quanto que ele se comportou mal com ela só em ela propor um brinde a ele e que ele foi muito grosseiro com ela e que falou coisas espantosas. Constância responde que sim, que isso foi um momento muito difícil para todos eles, mas que ela vai ter que entendê-lo porque ele está profundamente triste. A Roselena responde que sim, que isso é verdade, mas que agora ele está recriminando ela, mas que depois ele vai lhe agradecer por tudo que ela fez, porque tudo que ela fez foi para o seu próprio bem. Constância diz a Roselena que o Rodrigo não é mais um menino e que agora ele é um homem e que não pode ser dominado porque ele mesmo tem suas próprias decisões e que tem um caráter muito forte e que ela, a Roselena, foi quem se meteu na vida dele. Roselena pede que apenas ela lhe ajude, que lhe ajude a se reconciliar novamente com o seu filho e implora a ela que ela faça isso por favor.
Constância responde que sempre esteve e sempre vai estar ao lado dela para lhe ajudar e se aproxima da Roselena e diz que está muito preocupada, mas que está preocupada com ela, com a Roselena, e diz que às vezes ela se pega perguntando que nem ela, que é sua própria irmã, está lhe reconhecendo mais. A Roselena pergunta por que ela está dizendo essas coisas, porque ela é sua irmã e que ela sabe tudo dela e que até lhe surpreende muito porque ela fica pensando essas coisas dela. A Constância diz que não, ela não sabe de tudo dela e que ela mesma foi se encontrar com o Cláudio Linhares e que não disse nada a ela o que ela falou com ele. Roselena questiona como assim o que ela disse a ele, porque tudo que ela falou para ele só foi a verdade. Constância questiona ela também, pergunta qual foi a verdade que ela contou ao Cláudio e a Roselena, se sentindo pressionada, ela se levanta e diz que falou a verdade, somente a verdade. A Constância, se revoltando a cada minuto, ela pergunta que verdade é essa, porque se ela tivesse falado realmente a verdade para o Cláudio, ele estaria ali nesse momento acusando ela de ter levado a filha dele enquanto ela ainda era criança. A Roselena, sempre tirando onda de doida ali, ela pergunta o que ela está querendo dizer e fala que não, que o Cláudio Linhares e cada pessoa pode pensar diferente e que o Cláudio, por exemplo, ficou bem tranquilo logo depois que ela contou toda a verdade para ele, então ela quer saber o que ela quer que ela faça. Constância pega firmemente ali nos braços da Roselena e pergunta qual foi essa verdade que ela disse ao Cláudio. A Roselena pergunta o que está acontecendo porque ela apenas lhe pediu um conselho sobre o seu filho Rodrigo e que não queria falar sobre o Cláudio. Tira as mãos da Constância dela e diz que às vezes ela age de um jeito muito estranho. Depois a Roselena vai embora e deixa a Constância ali sozinha meditando e sem saber o que de fato nesse momento fazer. Agora, lá na terapia, o Patrício, logo depois de ter terminado ela, eles estão no elevador e ele diz ao Rodrigo que ele chegou justamente quando ele tinha terminado a terapia. O Rodrigo, por sua vez, olha seriamente para a Luciana e responde ao Patrício que é porque ele estava com muitas coisas na sua cabeça e quando a Matilde disse que ali ele já estava, ele veio o mais rápido que pôde. O Patrício diz para que ele não se preocupe porque ele estava com a Luciana e que isso é muito importante para ele que ela esteja ali na sua primeira sessão, e a Luciana diz para ele não se preocupar porque ela vai sempre estar ao lado dele todas as vezes que ele pedir a ela. O Patrício agradece e o Rodrigo, meio confuso ali, ele pergunta ao Patrício como ele está se sentindo. O Patrício diz que está muito cansado e o Rodrigo diz que vai levar ele agora mesmo para casa para que assim ele descanse, e o Patrício diz que não, que em primeiro lugar eles vão ter que deixar a Luciana em casa e a Luciana diz que não é necessário porque ela pode ir sozinha. O Patrício diz que não, que insiste em ter que levar ela e diz que fica muito grato por ela, e a Luciana agradece a ele por poder fazer parte desse momento tão importante da vida dele. Lá na casa da Roselena, a Paz já chegou e nesse momento está conversando com a Matilde, e a Paz fala que nunca foi a intenção dela de voltar ali naquela casa, mas que ela não sabe como foi que ela se sentiu quando a Luciana lhe contou o quanto que ela se sentiu humilhada pela Roselena e como ela manipulou o filho dela para separá-lo e fazendo assim a Luciana se sair como se fosse uma qualquer, e como ela pode fazer isso, separar a Luciana de alguém que ela tanto ama. A Matilde diz que sabe que é difícil, que não sabe nem o que dizer a ela ali, mas que mais cedo ou mais tarde o destino vai tratar de colocar todas as coisas de volta no lugar. A Paz diz que foi justamente para isso que ela veio ali, para dizer toda a verdade e colocar em seu lugar a senhora Roselena, e que não vai permitir que a Roselena continue a prejudicar a minha Luciana.